O conde, esquecendo de apagar o sorriso na cara, olhava para longe na direção do bosquete, segurando na mão a tabaqueira sem tirar a pitada para cheirar. A seguir aos latidos, ouviu-se o sinal de lobo, dado pelo corno do som grave de Danilo. A matilha juntou-se aos 3 primeiros cães, ouviu-se o rosnar modulado dos bracos, a que se mostravam uivos, sinal certo que os cães já iam no encalço do lobo. Os matilheiros já não gritavam, apupavam, e entre todas as vozes destacava-se a de Danilo, ora num tom de baixo, ora num tom fino, estridente. A voz de Danilo parecia encher toda a floresta, sair da floresta e soar lá longe nos campos. Escutando, durante uns momentos, o conde e o seu estribeiro perceberam que os bracos se tinham separado em 2 matilhas. Uma maior, que rosnava com particular fúria, começava a afastar-se. A outra corria ao longo da floresta, passando perto do conde. Os gritos de Danilo vinham de ao pé desta segunda matilha. Ambas se juntavam às vezes, mudavam de lugar e logo se separavam. Simeão suspirou e dobrou-se para ajeitar a trela em que um cão mais cachorro se tinha emaranhado. O conde também suspirou e, dando-se conta de que tinha a tabaqueira na mão, abriu-a e tirou uma pitada. Para trás, gritou Simeão a um cão que saía da orla da floresta. O conde estremeceu e deixou cair a tabaqueira. Nastácia Ivanovna apiou-se e foi apanhá-la. O conde e Simeão olhavam para ele. De repente, como acontece muitas vezes, o barulho da perseguição tornou-se repentinamente próximo, como se a qualquer momento lhes fosse surgir à frente as goelas dos cães a ladrar e os apupos de Danilo. O conde olhou para trás e viu à direita que o Mítica olhava para ele com olhos esbugalhados e, levantando o gorro apontava-lhe para o outro lado, para a frente. À vista! Gritou numa voz que mostrava claramente que aquele grito havia muito lhe queria sair da garganta. E galopou soltando os cães na direção do conde. O conde e Simeão saíram de um salto do seu abrigo e viram à esquerda um lobo que, cambaleando ligeiramente, se aproximava devagar. Daquele mesmo lugar da orla da floresta onde eles estavam havia pouco. Os cães ganiram de raiva e, soltando-se das estrelas, correram sob as patas dos cavalos ao encontro do lobo. O lobo parou de correr e, desajeitadamente, como um doente com angina de peito, virou a cabeça para os cães e, da mesma maneira cambaleante, deu um salto, outro salto, e com um abanão do rabo desapareceu no matagal. No mesmo instante, da orla oposta, com rosnidos que mais pareciam um choro, saltou um braco com ar atrapalhado, outro mais um, toda a matilha correndo pelo campo fora até ao sítio de onde desaparecera o lobo. Após os cães, abriram-se as ramagens das avelaneiras e, de trás delas, saiu o cavalo pardo de Danilo negro do suor. Danilo, encolhido nas costas largas da montada, com o corpo lançado para a frente, sem chapéu, com o cabelo grisalho despenteado caído para a cara, gritava Quando viu o conde, chisparam-lhe os olhos. F, aparece aqui com pontinhos. Gritou levantando com ameaça o chicote. Foi o lobo pro C, que aparece com pontinhos. Caçadores de merda. E como não se dignando dizer mais nada ao conde envergonhado e assustado, fustigou com toda a raiva destinada ao conde os flancos cavados e suados do cavalo e galopou atrás dos bracos. O conde ficou parado, como de castigo, olhando em volta e tentando, com um sorriso na cara, despertar em Simeão compaixão pela sua situação. Mas Simeão não estava lá, fazendo um desvio pelas sarças e acortando ao lobo o caminho da floresta. Também os criados com os galgos cortavam a fuga ao animal de ambos os lados. O lobo, porém, meteu pelo matagal e ninguém o interceptou. 5. Entretanto, Nikolai Rostov permanecia no seu abrigo à espera do lobo. Pelo barulho da perseguição, ora mais próximo, ora mais afastado, pelo latir dos cães que ele sabia distinguir, pelas vozes dos matilheiros que se aproximavam, afastavam, subiam ou baixavam, sentia o que se passava dentro do bosque. Sabia que estavam lá lobachos e lobos feitos. Sabia que os bracos se tinham separado em 2 matilhas, que tinham acuado o lobo em qualquer lado, mas que qualquer coisa não correra bem. Esperava ver aparecer o animal do seu lado a qualquer momento. Fazia 1000 suposições diferentes de como e de onde surgiria o lobo e como iria caçá-lo. Alternava a esperança com o desespero. Por várias vezes invocou Deus
suplicando-lhe que fizesse sair o animal ao seu encontro. Rezava com aquele sentimento apaixonado e envergonhado com que rezam as pessoas nos momentos de forte emoção, dependente de circunstâncias insignificantes. Não te custa nada, dizia a Deus, fazeres isto por mim. Sei que és grande e que é pecado pedir-te uma coisa destas, mas sê misericordioso. Faz com que salte aqui à minha frente um lobo retinto e que o carai, aos olhos do meu tio que está ali a olhar daquele lado, e ferre os dentes nos gorgomilos. Rostov, durante essa meia hora, 1000 vezes passou o olhar perscrutante, tenso e inquieto pela orla do bosque, pelos 2 carvalhos sobranceiros aos álamos tremedores, pelo barranco com uma margem aluída e pelo chapéu do tio, quase imperceptível, por trás de um arbusto à direita. Não vou ter essa felicidade, pensava Rostov. Custava alguma coisa, mas não. Tem sempre azar. É no jogo, na guerra, em tudo. Austerlitz e Dólokhov, alternando-se na sua imaginação, surgiam rapidamente, mas com vividez. Só quer caçar, uma vez na vida, um lobo feito. Não quer mais nada. Pensava, forçando os ouvidos e a vista, olhando para a esquerda, olhando para a direita, atento às mínimas modificações do barulho da perseguição. Voltou a cabeça para a direita e viu que pelo campo raso corria qualquer coisa ao seu encontro. Não pode ser, pensou Rostov, suspirando penosamente como suspira um homem quando se cumpre o desejo porque ansiava, havia muito. Erguia-se ali a sua maior felicidade. E de uma maneira muito simples, sem barulho, sem brilho, sem presságios. Rostov não acreditava nos seus olhos, e esta incredulidade durou um segundo. O lobo corria à direita diante dele, e pesadamente saltou um buraco no caminho. Era um velho animal de lombos grisalhos e barriga avermelhada, pelada. Corria sem pressa, por certo convencido de que ninguém o via. Rostov, retendo a respiração, virou a cabeça para os cães. Estavam deitados ou de pé, sem verem o lobo, nem se aperceberem de nada. O velho carai, virando a cabeça e arreganhando e batendo os dentes amarelos, procurava raivosamente uma pulga na coxa traseira. Busca, disse Rostov num sussurro, alongando os beiços. Os cães, tinindo com as estrelas, levantaram-se de um salto, espetando as orelhas. Carai deixou de coçar a coxa e, levantando-se atento, mexendo ao de leve o rabo com tufos de pelos pendurados. Solto, não solto, pensava Nikolai, enquanto o lobo se aproximava dele. De repente, todo o facies do lobo mudou. Estremeceu ao ver olhos humanos, que por certo nunca vira antes, e virando levemente a cabeça para o caçador, parou. Voltou voltar para trás ou seguir em frente. Tanto faz, em frente. Foi como se o lobo se decidisse e lançou-se para a frente, sem olhar para trás, em saltos suaves, raros, desprendidos, mas resolutos. Busca, gritou Nikolai, numa voz desvairada. E o seu belo cavalo, sem esperar por ordens, galopou de clive abaixo, saltando as covas e cortando o caminho ao lobo. E os cães, ainda mais céleres, ultrapassando o cavalo, corriam como o vento. Nikolai não ouvia os seus próprios gritos, nem sentia que estava a galopar, não via os cães nem a terra por onde corria. Via apenas o lobo que, estugando o passo, avançava aos saltos pelo vale sem mudar de rumo. A primeira a aproximar-se do lobo foi a Milka, negra e malhada, a dos amplos quartos traseiros. Mais perto ela junto dele, mas o lobo olhou de soslaio para ela e Milka, em vez de ir em frente, como sempre fazia, ergueu o rabo e estacou nas patas dianteiras. Busca, gritava Nikolai. O ruivo Liubin ultrapassou Milka, atirou-se ao lobo e filou-o pelas patas traseiras, mas no mesmo instante, assustado, deu um salto para o lado. O lobo dobrou as patas, estarrincou os dentes, levantou-se e continuou a correr, acompanhado por todos os cães à distância de uma braça, já que os cães não se atreviam a aproximar-se. Vai fugir? Não, é impossível, pensava Nikolai, continuando a gritar já rouco. Carai, busca, gritava ele, procurando com os olhos o velho cão, a sua única esperança. Carai, juntando todas as suas velhas forças, esticando-se quando podia, olhando para o lobo, corria pesadamente tentando cortar-lhe o caminho. Porém, pela velocidade do lobo e pela lentidão de Carai, via-se que o cálculo do cão estava errado. Nikolai já via à sua frente, muito perto, a floresta. Se o lobo lá entrasse, escapava de certeza. Quase de fronte para eles apareceu um picador com cães. Ainda havia uma esperança.
Um cão jovem, comprido, pardo, arruivado, com uma faixa negra nas costas, que Nikolai não conhecia por não ser da sua matilha, foi vertiginosamente contra o lobo de frente e quase o fez cair. O lobo equilibrou-se com uma rapidez inesperada. Atirou-se ao cão, rangeu os dentes e o cão, ensanguentado, com o flanco rasgado, ganindo com estridência, caiu de cabeça no chão. Carai, paizinho, chorava Nikolai. O velho cão, com tufos de pelo nos quartos, continuando a cortar o caminho ao lobo, já estava a 5 passos dele, graças àquela paragem. O lobo, sentindo o perigo, olhou de viés para Carai, meteu ainda mais o rabo entre as pernas e acelerou a corrida. Nisto, Nikolai apenas viu que acontecia qualquer coisa com Carai. O cão, de um salto, estava em cima do lobo, rolando juntos para uma cova à frente deles. O instante em que Nikolai viu os cães a rebolarem-se com o lobo na cova, via-se-lhe o pelo grisalho, uma pata traseira esticada, assustado, ofegante, as orelhas apertadas contra a cabeça. Carai filava-o pela garganta. Foi o instante mais feliz da vida de Nikolai. Já levava à mão a arção da sela para sapear e apunhalar o lobo, quando de repente da massa dos cães sobressaiu a cabeça do animal, depois as patas dianteiras, ficando-se no rebordo da cova. O lobo rangeu os dentes, Carai já não o filava pela garganta, saltou da cova e, com o rabo entre as pernas, afastando-se mais uma vez dos cães, desatou a fugir. Carai, com o pelo eriçado, pelos vistos combalido ou ferido, rastejou com dificuldade para fora da cova. Meu Deus, porquê? Gritou Nikolai com desespero. O picador do tio galopava do outro lado, cortando o caminho ao lobo, e os cães dele voltaram a fazê-lo parar. O lobo estava de novo cercado. Nikolai, o seu estribeiro, o tio e o seu picador giravam à volta do lobo, gritando, assolando os cães, prontos para se apiarem de cada vez que o lobo se sentava e voltando a avançar quando o lobo se sacudia e corria na direção do bosque Salvador. Logo no início deste acuamento, Danilo, ouvindo assolar os cães, precipitou-se para a orla da floresta. Quando viu que Carai tinha o lobo filado, fez parar o cavalo, supondo que estava tudo resolvido. Mas quando os caçadores não se apiaram e o lobo, com uma sacudidela, recomeçou a fuga, Danilo mandou o seu pardo, não atrás do lobo, mas em linha reta, na direção da floresta, como fizera Carai havia pouco para cortar o caminho ao lobo. Graças a esta manobra, aproximava-se do lobo precisamente no momento em que o animal foi parado pela segunda vez pelos cães do tio. Danilo galopava em silêncio, segurando o punhal na mão esquerda e batendo com o chicote, como com um mangual, nos flancos do pardo. Nikolai não ouviu nem viu Danilo até que o cavalo pardo passou ao lado dele, aos bufidos, respirando com dificuldade. Depois não ouviu o barulho do corpo a cair, nem se deu conta de que Danilo já estava de rojo no meio dos cães, em cima dos quartos traseiros do lobo, tentando agarrá-lo pelas orelhas. Tanto para os caçadores como para os cães, tal como para o próprio lobo, era evidente que agora sim estava tudo acabado. O animal, apertando muito as orelhas contra a cabeça, de medo, tentava levantar-se, mas os cães como que se colavam nele. Danilo ergueu-se, deu um passo em queda e, com todo o peso do corpo, como se estivesse a deitar-se para descansar, tombou em cima do lobo, agarrando pelas orelhas. Nikolai queria apunhalá-lo, mas Danilo sussurrou, não faça isso, vamos amarrá-lo. E, mudando de posição, assentou o pé no pescoço do lobo. Meteram-lhe um pau no focinho e, como se fosse um cabresto, ataram-no com uma trela. Amarraram-lhe as patas e Danilo por 2 vezes virou o lobo de um lado para o outro. Os caçadores, com as caras felizes e extenuadas, carregaram então o lobo vivo, um retinto lobo adulto, em cima do cavalo, que bufava e se agitava, e, acompanhados pelos cães que ganiam em volta dele, levaram o lobo para o ponto de encontro marcado. Mais 2 lobachos tinham sido apanhados pelos bracos, coitados. Outros 3 pelos galgos. Os caçadores juntavam-se com os troféus e mais as suas histórias, e todos se aproximaram do lobo feito, que, com a cabeça testuda pendente, com o pau entre os dentes, olhava com os grandes olhos vítreos para toda aquela cainçada e toda aquela gente que o rodeavam. Quando lhe tocavam, as patas amarradas estremeciam e o bicho olhava para todos com um ar selvagem e ao mesmo tempo ingênuo. O conde Ilya Andreich também se aproximou e tocou no lobo.
Oh, que fera retinta, disse. É, não é? Perguntou a Danilo, que estava ao lado dele. É um adulto já feito, excelência, respondeu Danilo, desbarretando-se apressadamente. O conde lembrou-se do lobo que perdera e do seu embate com Danilo. Olha, amigo, tens o coração ao pé da boca, disse o conde. Danilo não respondeu nada, apenas esboçou um sorriso infantilmente meigo e afável. Grande descrição.